criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua. Deus abençoe, gente, que esse domingo seja um domingo muito abençoado para todos nós. E hoje, Deuteronômio, iniciando um livro novo, né? Deuteronômio 1 e 2 e Marcos capítulo 8, do verso 1 ao 21. Vamos juntos aqui. A ordem para partir do Monte Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaababe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isto foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão da terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos da Arabá, nas montanhas da Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se, de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, os designei para chefes de 1000, chefes de 50, chefes de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça não só as questões entre os seus companheiros ou compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, quer dizer, tome partido por algum lugar, né? Mas sejam imparciais, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o verdadeiro pertence a Deus. Ou veredito, né? Tragam-me os casos mais difíceis e eu o ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram a dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem
por qual caminho subiremos e qual cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um de cada tribo, e eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e os exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o Deus de vocês, ou seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os aniquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorre até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele, a seus descendentes, a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, que eram muito pequenos, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês, ou com eles, Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos e rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Capítulo 2. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes do Monte Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estarão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado, não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, o tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, veja bem, aqui Deus está trazendo uma realidade de vida para o povo. Vida com Deus não é vida
sem problema, mas é vida com garantia da presença de Deus para ajudar e de alguma maneira nunca vai chegar a ser um fato destruidor, porque está aqui, ó. Passaram por deserto, passaram por faltas de água, passaram por falta de comida, passaram por combates, passaram por oposições do inimigo, mas nada lhes faltou e em tudo eles conseguiram do outro lado saírem abençoados. Como o nosso dia a dia hoje, tão real, problemas, dificuldades, situações adversas do tempo, da vida social, política, trabalhista, financeira, mas no final de tudo, Deus está ali sempre nos dando escape, cuidando de nós. Verso 8. Assim passamos ao longo de nossos irmãos aos descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da roda da Ará, de Arabá, de Elate e Dezon, de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente em Emins habitavam nessa terra. Os Emins, Eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Eram gigantes. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamaram de Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered, assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do mar do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, quer dizer, agressivos, Pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu as entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra de Refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povos próximos de Gaza. Os califoritas, vindo de Cafor, os destruíram e estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Armon. Vejam que eu entreguei em suas mãos os amorreus, Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra com ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Quer ver? Deus é quem dá a vitória, pessoal. Deus nos capacita para lutar, mas a vitória vem do Senhor. Do deserto de Quemedote, envie mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixe-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos, nem para a direita, nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comeremos quanto a água que beberemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-se obstinado o espírito, endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como você vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele,
Então o Senhor saiu à batalha contra nós em Jaza com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e derrotamos ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos a todas as suas cidades e destruiremos totalmente, tomando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos nas cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, a cidade que fica no deserto, fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximarão, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Aqui Deus honrou, né, a fé deles, honrou o coração dessa nova fase, porque Moisés, Josué, Caleb, todos seguiram e fizeram tudo que era reto aos olhos do Senhor. Então, queridos, vale a pena seguirmos e fazermos o que é melhor, independente de colhermos aqui a nossa descendência. Aqueles que virão após a gente, eles colherão, se nós continuarmos firmes. Marcos 8, aqui do 1, agora do 1 ao 21. Vamos lá. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho. Por alguns deles vieram muito de longe. Seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia tal alguém conseguir pão suficiente para alimentar esse povo? Quantos pães vocês têm? Perguntou-lhe Jesus. 7, respondeu eles. Ele ordenou a multidão que se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente a eles e disse aos seus discípulos que os distribuísse. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Aqui nós temos uma lição, né? Você leu aqui comigo que é a segunda. Então eles não tinham aprendido nada com a primeira, né? Jesus perguntou de novo a mesma coisa. Então hoje a mesma coisa para nós. Às vezes nós passamos situações parecidas com o que nós já vencemos, situações parecidas com o que nós já enfrentamos, e Deus está dizendo: e agora? Vamos resolver isso aí? E a gente fala: como não tem jeito? Pensa em desistir, abandonar, retroceder, sendo que lá atrás, situações iguais e parecidas, Deus já mostrou o poder dele. Então era só confiar. Aqui a mesma coisa, os discípulos cometeram o mesmo erro 2 vezes. Então não cometa, né, erros iguais. Nós devemos aprender com aquilo que já passamos e ganhar e gerar em nós experiências, e não continuar como nécios, quer dizer, inexperientes, pessoas, né, ainda com a mente, o coração e os olhos fechados espiritualmente, caminhando com Jesus, mas agindo como pessoas naturais. Era o que os discípulos nos ensinam nessa passagem. Verso 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, e não ser um pão que tinham consigo no barco. Então aqui nós vemos outra falha, né? Então os discípulos esqueceram de levar pão, a não ser somente um pãozinho que tinha com eles lá. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, nós temos que ter o nosso alimento para não misturar o alimento nosso com o alimento natural. O que está acontecendo hoje na internet, né? Todo mundo comendo de tudo, achando que tudo é de Deus. E com o fermento de Herodes, quer dizer, do engano, né? E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão?
Quer dizer, nada, não entendendo nada. Ô povinho. Verso 17. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhe disse: vocês ainda não entenderam? Não é diferente de hoje, né, gente? E a gente fica por aqui com essa reflexão. Fiquem todos na paz.